A geração que constrói sua identidade em público e se atreve a falar sobre tudo, principalmente de si mesma, também se revela sem ser desbocada, irônica ou iconoclasta. Há alguns anos, uma jovem artista produz vídeos tão intimistas como suas canções e agora tenta consolidar no mundo real uma carreira bem-sucedida no ambiente virtual. No refrão de hoje, Ana Miller. Ana, obrigado pela presença aqui no Refrão. Eu queria começar a entrevista perguntando sobre o peso que talvez seja você iniciar uma carreira já com vídeos vistos mais de 11 milhões de vezes, porque uma coisa é a segurança do quarto e a internet permite um artista iniciar uma carreira nessa segurança e outra quando você vai de fato para o palco. Como é que você está dando essa largada? É bem diferente por ser assim, como foi de uma hora para outra. O vídeo, de repente, a gente colocou na internet, de um dia para o outro, eu lembro que eu estava num bar, e aí começou a subir as notificações no celular, e de repente de 15 mil, 20 mil, 30 mil. O que foi mais assustador para mim foi, de repente, eu ser cobrada por coisas banais, assim, relacionamentos, por exemplo, sabe? Não ter o meu relacionamento exposto, ter a minha vida um pouco exposta. E aí, quando você cai nessa carreira assim, de uma forma tão abrupta, você não tem uma preparação, você se esquece de não se expor tanto. E aí, quando você vê que já está exposto, e aí não tem mais como controlar. Então, o que eu mais sofro, assim, o que eu tenho tentado aprender a lidar é com essa exposição, das pessoas saberem tanto a respeito da minha vida, sabe? Nem tanto em relação ao sucesso da carreira, digamos assim. Quererem saber tanto de mim e não só do meu trabalho, sabe? Eu demorei um tempo para assimilar isso. O que é ser artista, o que é ser pessoa, o que eu posso fazer enquanto artista, o que eu posso fazer enquanto mulher, pessoa, ser humano. Eu levei um tempo para entender esse processo, assim, de não misturar as coisas. Hoje a minha vida é um pouco menos exposta. Mas quando aconteceu, era tudo exposto. Eu tinha uma vida como qualquer pessoa normal da minha idade, de se expor no Instagram, de postar foto no Instagram, de fazer coisas no Facebook, postar texto, e de repente as minhas opiniões que eram tão minhas, as minhas coisas que eram tão minhas deixaram de ser minhas, começaram a ser vistas, né? Assim, eu comecei a ser muito exposta, né? E isso é meio difícil, é meio complicado quando você cai assim de uma hora para outra, porque às vezes, antigamente, antes desse processo de internet, as pessoas elas não se tornavam artistas assim, né? Elas tinham uma preparação para isso, elas iam se adaptando àquilo. E com a gente, com essa geração de agora, de artistas, as coisas acontecem muito de uma maneira abrupta. De repente você... Queima etapas. Exatamente. E de uma hora para outra você se viu uma web celebridade e ainda não tinha um preparo para lidar com tudo porque isso. você fala demais, entendeu? Você se expõe demais, você dá opinião demais. E às vezes isso não é necessário. Às vezes algumas coisas não são necessárias. Eu acho que o artista tem que usar, assim, do que ele tem, né, como artista para dar opiniões significativas, né? Coisas que realmente fazem a diferença na vida de outras pessoas. Agora, assim, ficar se expondo banalmente não tem necessidade. E esse foi um dos meus erros no início, assim, de ter me exposto tanto. O fato de ter músicas suficientes para um disco cheio e optar por lançar um EP já revela um certo cuidado também, como se você estivesse tateando, Sim, buscando ainda esse caminho, né? sim, pisando devagar, né? Indo devagar, se dando tempo de se descobrir também. O meu processo o processo do EP, por exemplo, como eu mudei no processo do EP, como eu mudei de opinião no processo do EP em relação à musicalidade, sabe? Então, eu quis ter esse tempo e quis me conhecer também, sabe? E conhecer o meu público. A gente tem que ir devagar. Eu podia ter realmente feito um disco cheio, mas e aí? Se eu tivesse feito um disco cheio completamente... Porque, por exemplo, o meu EP demorou, eu acho que 2 anos para ficar pronto. Imagina um disco inteiro. E quando o meu EP saiu agora, eu já não estou vivendo mais aquelas coisas do disco. Então eu fico pensando assim, nossa, se eu tivesse feito um disco cheio e agora eu ouvisse e falasse, meu Deus, eu não tenho nada a ver isso que eu fiz. Então eu tenho muito esse cuidado de não ficar muito destoante, de ir devagar, conhecer o meu público, me conhecer o que eu gosto, o que eu quero fazer,
ter cuidado, entendeu? Então vamos botar aí um trechinho de uma canção que não entrou no EP, que tal? Já para falar desse momento diferente, digamos assim. Qual vai ser? Essa é Fragmentar. Ok. Eu quero esquecer você, eu quero te fragmentar em partes que eu possa perder, que eu nunca mais possa encontrar. Eu quero macular teu lar, eu vou sacrificar você diante desse mesmo altar que eu fiz para te receber. Escuta, ainda dói, teu cheiro é o que destrói meu cais. Bonito, hein? Essa música é uma das minhas que eu mais gosto, assim. Gosto muito por causa da melodia, nem tanto por causa da letra. Gosto muito de melodias. As minhas músicas começam muito assim, eu pego uma melodia que fica muito assim, falo, nossa, que melodia bonita, aí eu acabo fazendo uma música em cima da melodia. A gente tem muito que falar sobre as suas influências. Vamos falar sobre isso no próximo bloco? Ana, rock nacional ou MPB? Ou os dois? Os dois. Difícil, né? Escolher entre duas coisas tão importantes na música. Ajudaram a te moldar? Muito. Eu cresci muito, assim, ouvindo música caipira, né? Por ser do interior. E aí um pouco mais tarde, quando eu fui eu mesma procurando o que eu ouvi, aí eu descobri Fagner, descobri Zé Ramalho por causa do meu pai, aí depois descobri a Cássia. E aí, sabe, é difícil ter que escolher entre MPB e rock nacional. Do rock nacional, além da Cássia, o que mais você ouviu? Cazuza, Legião. Legião, assim, é a banda que mais... O Renato Russo, né? Que mais me influencia até hoje na questão da composição. Gosto muito da maneira que ele compunha, gosto muito das palavras que ele usava, de como ele se colocava. Então, hoje eu acho que o Renato é uma das influências principais da minha carreira. Não me entrego sem lutar, tenho ainda coração, não aprendi a me render, que caia o inimigo então. Eu vi um vídeo antigo modo de dizer, né, da sua banda anterior, a Aurora, e percebi ali que também você já tinha essa ligação com folk já de algum tempo, né? Aquela época ali a gente gostava muito de Los Hermanos. E não tem como não falar de Los Hermanos, né? Porque foi uma banda muito importante. Eu acho que foi uma das últimas bandas assim que estouraram, né, em relação a rock mesmo. E a gente era muito viciado, então a gente começou a meio que fazer muita coisa parecida com Los Hermanos. Isso é até interessante quando eu vejo a Aurora, quando eu vejo vídeos meus na Aurora, eu vejo essa coisa da gente ficar tão em cima do ídolo, né, de ficar fazendo coisas muito parecidas e depois a gente vai se descobrindo e fazendo diferente. Naquela época ali era muito Los Hermanos, a gente gostava muito de ouvir. Você não citou bandas emo, né? Porque elas dominaram o mercado na década passada, quando você era bem mais jovem, né? Eu não ouvia. Isso não te pegou? Não ouvia. Não tive essa fase. Simplesmente não ouvia. Há uma leva de cantores, de bandas com uma estética semelhante à sua. Você acha que é isso? Que é uma música fofa? Que ela também não pode ser visceral? Eu tenho músicas, sim, muito fofas, mas eu tenho músicas que são muito pesadas. A letra é muito pesada, assim. Inclusive no disco a gente fez esse trabalho até de... As minhas músicas têm uma carga na letra muito íntima, assim, um pesado muito íntimo. E a gente quis sair um pouco daquela melancolia, daquele peso tão grande na musicalidade. Então a gente
colocou um pouco de música eletrônica, fez um ritmo mais dançante com letras muito fortes, entendeu? A gente fala de coisas pertinentes, sim, dessas mazelas. É porque as pessoas, a gente fala muito de amor e as pessoas que ouvem músicas de amor o tempo todo, eu, por exemplo, só faço músicas relacionadas a isso, acha que banaliza, mas eu acho que o amor é uma coisa, como eu posso dizer a palavra? É um mal comum entre todos nós, sabe? É uma dor comum, é um sofrimento comum, é um sofrimento que leva pessoas a coisas absurdas. Então, é preciso falar de amor, sim, o tempo todo, é preciso conversar com as pessoas sobre isso, dialogar sobre isso. E a minha música trata muito dessas coisas. O meu disco, por exemplo, trata-se muito de uma fase que eu vivi de depressão muito forte. E o meu disco é para conversar com essas pessoas que passam por essas coisas, para dizer, ó, vocês não estão sozinhos nisso, sacou? Tô aqui, eu sei o que é isso, e nós estamos juntos nessa, sacou? Domingos de Oliveira, que é um diretor de teatro e de cinema, assim como Woody Allen, François Truffaut, ele também usava isso, né? Ele partia dessa pauta dos relacionamentos para fazer observações sobre a condição humana, né? E você faz isso, né, no seu EP. Tudo que está ali é verdade? Quanto daquilo que está ali é verdade? Tudo é verdade, absolutamente tudo. Eu tenho um amigo que a gente estava conversando, o Rodrigo Alarcon, ele é de São Paulo, ele é um artista lá de São Paulo, e aí um dia a gente estava conversando de como a gente se expõe para o público, e eles não têm essa noção, assim, de ok, eu vou no show, eu ouço a música, eu gosto, eu escuto, me entende e tal, mas o quanto aquilo te sacrifica, o quanto aquilo dói para ser dito, o quanto aquilo é real, sabe, é palpável, o quanto aquilo realmente te feriu. O meu EP é muito real, é muito verdade, as minhas músicas de uma forma geral são muito verdade, pouquíssimas coisas não são minhas, mas de qualquer maneira o artista, quando cria uma história ou alguma coisa que ele não tenha vivido, parte de uma perspectiva dele, né? Então ele tem que sentir para fazer, não tem como. Eu já tentei fazer música sem sentir, inclusive estou numa fase agora eu acho que todo mundo tem, de ficar meio sem criatividade, estou numa fase que eu não estou conseguindo compor e estou entendendo o meu processo. Geralmente as fases que eu não consigo compor é que eu estou vivendo coisas. Aí eu tenho que primeiro esperar passar, entender, assimilar e depois colocar para fora. E esse processo de colocar para fora é doloroso, sabe? A gente se expõe muito. E as mazelas do amor causam inúmeras outras mazelas, sabe? Os relacionamentos humanos, de uma forma geral, não falo só de um relacionamento homem-mulher, mulher com mulher, enfim, de um relacionamento amoroso, mas de uma forma geral. O amor é uma parada muito complicada, as pessoas se machucam muito por causa disso, entendeu? Então eu gosto de falar, gosto de tratar desse tema. Vamos a mais um trecho de outra canção que ficou fora do EP? Vamos, deixa eu lembrar de uma aqui. Tocar aí? Sei que a tua pele já promove em outras sensações e que o mundo é seu lugar, menos no cansaço e descontentamento que meu peito irá proporcionar e afagar os seus cabelos que o vento bagunçou. E esse teu sotaque que me bate amedronta o meu lugar. É fácil esquecer seus olhos, o difícil é não lembrar do seu sorriso a procurar algum amor, alguém pra amar. Se eu pudesse, eu iria te buscar, seja em São Paulo, seja em qualquer lugar.
nas medianeiras do teu quarto eu iria procurar algo listrado pra vestir, só pra você me encontrar. Esta, como é que se chama? Sorte. Tá nos shows? Tá no show, sempre. É uma das músicas mais, assim, que a galera gosta. Eu notei que você, nessas mudanças todas aí que estão acontecendo na sua vida, você também trocou de nome? Que antes você era Ana Paula Gomes e agora é Ana Milha. O que é que motivou essa troca? Quando eu comecei o projeto solo, despretensiosamente, sem querer, era só Ana. E aí eu comecei a fazer show em São Paulo, Ana. E aí eu falei, gente, como é que as pessoas vão me achar? Porque as pessoas reclamavam, falavam, cara, eu quero procurar a sua página, só Ana, como é que eu vou achar? E o Paula, Ana Paula Gomes, eu falei, gente, isso é muito cantora de sertanejo, então eu vou ter que colocar um nome artístico. Aí eu escolhi o Miller. E foi assim, às vezes as pessoas falam, o que você fez? Foi um nome de família? Eu falei, não, achei sonoro, achei bonito, falei, vou colocar. E honesto. Das 5 músicas do EP, só 2 eram de fato inéditas. Você também tocou aqui já no programa trechos de outras 2 canções, e eu quero saber se essas e outras estarão aí numa próxima gravação. Sim. Fragmentar é uma música, eu toquei Fragmentar e Sorte. Ambas são músicas muito especiais pra mim, Sorte porque foi uma das músicas que me levou, sabe? E Fragmentar também é uma música que eu gosto muito. Eu pretendo, pelo menos, se não as 2, pelo menos uma das 2 no novo trabalho, com certeza. E você vai manter essa opção pelo EP ou já pretende partir logo para um disco cheio? Quero fazer um disco cheio. Quero ter essa sensação de... O EP foi muito difícil, foi um primeiro contato com gravação, com toda a logística, os corres de artista independente tentando gravar um disco. Já foi muito difícil, mas agora com o disco cheio eu quero entrar mais ainda nesse processo de fazer mesmo, de produzir junto, mais ainda. Eu quero um disco cheio para experimentar também, para ver como é que vai ser. Os seus vídeos, eles foram sempre produzidos de uma forma simples, né? Para que o foco fosse mesmo a canção. Pensa em fazer um clipe produzido? Penso. Não? Tem em mente isso? Penso. Qual música seria? Eu viajo muito nisso. Nossa, eu viajo e saio em casa sozinha, assim, falo assim, nossa, faria um clipe assim. Eu tenho muita vontade de fazer um clipe de uma das músicas do disco, que é Me Cura, que tem toda uma coisa em volta da depressão, de antidepressivos. Então eu penso em fazer um clipe voltado para isso, pessoas com problemas psiquiátricos, pessoas se reabilitando, pessoas tendo uma vida normal, né? Porque as pessoas têm uma coisa que o paciente psiquiátrico, uma pessoa com esquizofrenia, por exemplo, é um louco que joga pedra nas pessoas. Não é, as pessoas têm uma vida normal tendo esquizofrenia. Então eu quero fazer um clipe tratando disso. Penso em fazer um clipe de Sorte também em São Paulo, que é uma cidade que eu gosto muito, que tem muito a ver com a música e que tem tudo a ver com sorte mesmo, assim. São Paulo e sorte são coisas muito ligadas, sabe? Quando você vai para São Paulo, você tem que ter sorte. Então eu penso em fazer um clipe elaborado, assim. Não sei se eu vou aparecer no clipe, mas penso em fazer um clipe. Como é que você se situa dentro da cena independente hoje? Assim, quais são os artistas e bandas com quem se relaciona? E recomenda? Que eu recomendo sempre? Recomendo o Rubel, recomendo o Rodrigo Alarcon, recomendo o Nino Oliveira, recomendo a Ana Vitória. Recomendo tanta gente. As pessoas têm que fuçar mais ainda na internet. Tem que achar mais, sabe? Se a gente acha que a gente acha já bastante coisa, tem que achar mais ainda. Tem muita coisa escondida, principalmente na cidade em que eu moro, em Vitória. Tem artistas maravilhosos, o André Prando, por exemplo, é um deles, que precisam ser vistos, porque são artistas muito bons. Quando você acorda, que música vem à sua cabeça? Tem dia que a gente se sente como quem partiu morrer. Geralmente eu sempre acordo com uma música do Chico na minha cabeça. E vai dormir com uma música na cabeça também? Olha, de vez em quando. Também do Chico. Eu tenho escutado muito. Eu não sou uma pessoa que escuta muita música. De ficar ouvindo música o tempo todo, no celular, dirigindo. Eu gosto de parar para ouvir música. E quando eu paro para ouvir música, eu falo assim, às vezes eu vou escutar uma coisa diferente, mas eu sou uma pessoa muito metódica, eu prefiro ir no certo.
Então eu sempre acabo ouvindo muito Chico Buarque, porque é sempre muito bom, muito maravilhoso. Eu estava até falando com o meu produtor hoje, o Josué, falei, cara, eu ouço os artistas agora dessa geração e tal, acho que fico assim, nossa, quantas composições maravilhosas, como a galera tá compondo bem. Aí eu escuto o Chico e falo assim, tipo, não tá muito longe, entendeu? Ele é demais. Olha, Ana, o Domingos de Oliveira também dizia uma coisa muito curiosa sobre a atividade artística, num dos filmes dele, inclusive. Esse negócio de ser artista foi uma coisa que eu inventei para não ter que acordar cedo. Eu não sei a que horas você acorda, mas eu gostaria que você continuasse produzindo e fazendo canções de amor, porque o próprio Domingos também dizia que o amor é a vocação humana. Tá bom? Parabéns pelo seu trabalho, sucesso na carreira e que a gente se veja em breve por muitos e muitos programas aí do Refrão, tá bom? Muito obrigada pelo espaço, gente. Um beijo grande. É isso aí. É isso aí, esse foi o programa com Ana Miller. Você pode rever essa edição e outras no nosso site, tvjustiça.jus.br.